Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde aí em casa, né? E estudando eletricidade também. Bem-vindos a mais uma aula de eletricidade, a nossa última aulinha antes da segunda prova, né, pessoal? Então, nessa aula de hoje, a ideia é passar por alguns conceitos, né, principais que a gente explorou aí, né, ao longo dessa segunda área da nossa disciplina, né? E revisar alguns conceitos, né? Mostrar alguns exercícios ali no fim da aula para vocês, tá? Que vocês possam então, né, praticar e desenvolver alguns conceitos aí que, né, foram apresentados para vocês ao longo dessa segunda parte do nosso semestre, certo? Ahn, então, lembrando que essa vai ser a nossa última aula antes da segunda prova, né? Então a ideia é que vocês reforcem aqui tudo que precisam para fazer a nossa segunda prova. Eu já fiz ela, tá super acessível, assim, quem seguiu as aulas não vai ter problema para resolver ela. Nós vamos manter a mesma dinâmica que a gente fez lá na nossa primeira provinha, né? E vamos começar a aula agora, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, então a ideia, né, dessa aula de hoje, assim como a gente fez ali na nossa primeira área da disciplina, né, é fazer uma aula aí de revisão, né, de alguns conceitos e tal, já que eu sei que a matéria é bem ampla, né, afinal de contas a gente está tentando trazer aqui muitos dos tópicos de engenharia elétrica, né, e colocando nessa cadeira para vocês darem uma olhada e tentarem entender, né, algumas das nossas áreas aqui, certo? Então a ideia é fazer alguma revisãozinha aí para vocês, né, e mostrar aí, né, os principais tópicos pelos quais a gente passou nessa segunda área, né, e preparar vocês um pouco aí para nossa segunda prova, tá? Que vai ser na aula que vem, certo? Então, dia 13, tá? Ah, adiante. Então, né, tópicos da aula, revisão dos conceitos abordados na área 2 da disciplina, certo? Vamos adiante. Então, relembrando aqui, né, pessoal, a gente começou nessa área 2 lá, quando a gente começou a falar, né, de alguns outros elementos de circuitos elétricos, né? A gente introduziu ali então, né, o capacitor, o indutor para vocês, né? E mostrou ali para vocês como eles funcionavam então, né? Quando uma corrente elétrica percorria eles, certo? Afinal de contas, nem todo circuito elétrico é composto só de resistores, certo? Na bem da verdade, né? Se não for para um fim educacional, é quase impossível vocês acharem um circuito elétrico aí que seja composto exclusivamente de resistores, certo? Então, nós apresentamos aqui os capacitores e indutores, né, que são outros elementos, né, de circuito extremamente comuns aqui, né? Então, que formam a nossa tríade aqui de elementos de circuitos passivos, né? Os circuitos RLC, certo? Resistivo, indutivo e capacitivo, certo? Aí a gente mostrou lá, né, comentou o funcionamento de cada um deles e tal, né, do capacitor utilizando o campo elétrico, do indutor utilizando o campo magnético, né, e da capacidade dos dois de armazenar energia, então, né, nessas diferentes formas, né, nesses diferentes campos, em comparação com o resistor, né, que só perde energia lá através do efeito Joule, né, então ele transforma a parte daquela corrente elétrica que circula por ele, né, em calor, né, e parte dessa energia é dissipada então em calor, né. Esse é o efeito Joule, certo? E aí a gente tem algumas relações ali, né, entre tensão e corrente elétrica, certo? Para cada um desses componentes, né? Então, no resistor lá a gente tinha essa relação aqui proporcional, né, entre corrente elétrica e resistência elétrica, né, que nos dava tensão. No capacitor a gente viu então que, na verdade, para calcular essa tensão elétrica a gente depende da capacitância, né,
da tensão inicial, que pode pode estar então armazenada, né, naquele capacitor ali na forma de carga, tá? E da carga, né, que vai então se acumulando nas placas daquele capacitor por um período de tempo, certo? Então esse valor aqui pode ser zero se o capacitor estiver descarregado, certo? Então essa é a fórmula da tensão no capacitor. Já no indutor a gente tem então a tensão dada, né, em função da indutância, né, esse L aqui, e da variação de corrente elétrica, certo? E aí aqui, né, vocês vejam que por isso que, por exemplo, o indutor era um curto-circuito, né, em corrente contínua, certo? Porque a variação dessa corrente elétrica aqui é zero, certo? E aí a gente vai ter 0 volts aqui como queda de tensão em cima desse componente, né? Algo similar acontece então para a corrente elétrica lá, né, no capacitor, certo? Onde a gente tem então essa derivada aqui, né, de tensão, certo? Essa variação de tensão sendo zero, né? E a corrente então, né, acumulada nesse dispositivo aqui, certo? Tendo o valor de zero, certo? Por isso ele é então um circuito aberto, né, em corrente contínua, certo? Essas duas identidades elas estão mostradas aqui, né? Em corrente contínua, então, né, o capacitor é um circuito aberto, o indutor é um curto-circuito, né? O resistor não muda, né, o comportamento dele, certo? Então, a gente vê que em tensão e corrente, a gente segue essa proporcionalidade aqui, né? Tanto em DC quanto em AC, na verdade, tá? E aí a gente tem as variações de potência, né, e energia nesses componentes, né? Então a gente sabe que a gente pode calcular aqui o valor de potência, né, nos resistores, como a gente já fez lá na nossa área 1, inclusive caiu na prova, né, através dessa equação aqui, tá? E a gente sabe então que a gente tem agora a capacidade de armazenar energia, né, tanto no capacitor quanto no indutor através dessas equações aqui, certo? Então, a gente também não vai ter um circuito elétrico, né, completo e funcional formado por um só componente, né? A gente vai ter associações. E aí a gente estudou também, né, associações em série e em paralelo, né, desses três componentes, né? Na verdade, dos resistores a gente já viu lá na primeira aula, certo? Como a gente associava eles, né? Então, em série ali fazendo aquela simples soma, né? E em paralelo fazendo o produto pela soma, né? Nos capacitores, então, a gente vai ter isso de forma ao contrário, né, do que acontece lá nos resistores, certo? Então, quando eles estão em paralelo, a gente soma eles, quando eles estão em série, a gente faz essa equivalência, né, produto pela soma. E os indutores aqui, eles se comportam da mesma forma que os resistores se comportam, tá? Então, em série soma, em paralelo a gente faz esse produto pela soma, certo? Lembrando então, né, que tem algumas variáveis dos circuitos aqui, né, que não podem mudar abruptamente nesses componentes, certo? Então, isso não se aplica aos resistores, mas, por exemplo, a tensão, né, num capacitor não pode variar abruptamente, né? A gente vai ter um tempo de carga e descarga, né? E a corrente em um indutor, né, também não pode variar abruptamente, né? A gente vai ter então esse tempo de carga e descarga, né, da geração desse campo magnético e aqui do campo elétrico, certo? E inclusive isso vai provocar aquelas defasagens lá que a gente vê quando a gente começa a mexer com circuitos de corrente alternada, certo? Falando em corrente alternada, né, a gente fez alguma revisão ali também, bem rápida ali, né, de ondas, só para comentar alguns parâmetros importantes, né, que podem ser úteis para vocês, na verdade que são úteis para vocês aqui nessa disciplina, né? Então a gente viu lá ondas genéricas ali, né, que são definidas em termos de amplitude, certo?
uma função ali periódica, que geralmente cosseno ou seno para a gente aqui, né? Um ômega t ali, que é uma frequência angular, tá? Que geralmente a gente define então como 2πf ou o próprio ômega, né? Um valor em radianos por segundo. E às vezes, né, a gente tem aqui um acréscimo, né, um atraso, um avanço de fase, né, dado por esse φ aqui, tá? Então, geralmente, né, no universo aqui de circuitos elétricos, a gente tem, quando essas ondas são descritas assim, né, nessa forma, a gente tem uma variável com essa cara aqui, né? Então, uma amplitude aqui qualquer, né, representada pelo A, um seno ou cosseno aqui, né, que basicamente vai nos indicar então uma defasagem aqui, né, quando é seno, certo? Ou cosseno quando é zero. E um ômega t, né, que vai servir então esse ômega aqui para que a gente encontre ali, né, valores de reatância que compõem a impedância, né, dos nossos circuitos lá quando a gente começa a misturar aí, né, indutores e capacitores nos nossos circuitos resistivos, né? E aí através dessa variável aqui, né, desse ômega a gente consegue calcular então os valores dos indutores e dos capacitores lá, né? Lembrando que eles têm valores então variáveis na frequência, né? E à medida que a gente vai, né, aumentando ou decrescendo essa frequência angular, é que a gente vai mexer então, né, com os valores desses componentes, certo? O que vai mexer então com o valor da nossa impedância característica, lá, certo? De parte do circuito ou potencialmente do circuito inteiro, né? Beleza. Então, a gente viu ali também que uma representação aqui bem mais usual nesse nosso contexto, né, de circuitos elétricos, certo? É a utilização de fasores, né? Então, ao invés de ficar escrevendo toda hora aquela descrição ali da amplitude por cosseno, por ômega de t e tal, mais uma fase, mais ou menos, alguma fase, né? A gente pode utilizar uma notação fasorial, tá? Essa notação fasorial aqui, ela basicamente representa, então, né, essa senoide evoluindo no tempo, certo? Então, geralmente, quando a gente tem, né, essa tradução aqui, né, dessa representação senoidal aqui para fasorial, né, a gente tem uma mesma velocidade angular lá, né, já pré-definida ali para o circuito inteiro, né? E aí, através dessa velocidade angular, desse parâmetro aqui, a gente consegue fazer então as equivalências, né, dos componentes ali e ver como então essas tensões ali correntes afetam, né, cada parte do nosso circuito, né? A gente viu então que a gente pode representar então esses fasores aqui de formas né, nas suas formas retangulares, né, polares e exponenciais, né? Então a forma retangular aqui, né, tem essa cara aqui, né? Então x mais jy, certo? Onde x é a parte real e j é a parte imaginária, né? Então aqui é exigido de vocês algum domínio bem básico aí, né? Mas algum domínio em relação a números complexos, certo? Que vocês já devem ter estudado aí ao longo da engenharia de vocês, né? As formas polares ali, que são bastante práticas também, né? Onde a gente pode expressar, então, esses fasores através de módulo aqui, né? Que é esse R aqui, e fase, né? Que é esse φ, certo? E as formas exponenciais, né? Que são parecidas também com essa, mas que a gente utiliza, então, né? Para representar através aqui de um módulo e uma fase também, mas aqui usando essa representação de E na J, certo? Então, essa é a equivalência entre fasores e a representação senoidal, certo? Para análise de circuitos AC, geralmente a gente usa fasores direto, né? Uh, lembrando aqui, então, né, que como esses fasores variam, né, eles partem aqui, então, né, desse nosso eixo real aqui igual a zero, certo? E vão, então,
né, crescendo em ângulo, certo? Crescendo em fase, né? Nesse sentido anti-horário aqui, tá? Lembrando então que se você tiverem um valor lá descrito, né, através de uma amplitude qualquer Vm, cosseno de ômega t mais φ, na verdade vocês podem representar então esse fasor, né, dessa representação no tempo aqui, né? Podem representar esse fasor aqui pelo módulo, né, ali dessa onda senoidal, né, esse Vm e esse φ aqui, certo? Que é essa fase, né? Reparem que fasores eles são representações independentes do tempo aqui, tá, pessoal? Então a gente se desvincula, né, desse ômega t aqui, certo? A gente compensa isso nos nossos componentes lá, tá? Nos indutores e nos capacitores, tá? Que sofrem efeitos, então, né, dessa frequência e resolve a análise, então, como se fosse um circuito DC, basicamente, né? A gente pode descrever, né, aquelas tensões ocorrentes ali tanto em termos de cosseno ou em termos de seno, né? Quando a gente descreve elas então em termos de cosseno, a gente, né, não mexe nessa fase aqui, tá? E para seno, então a gente tem que compensar com esse menos 90 aqui, né? Lembrem que cosseno e seno, né, são funções trigonométricas aí que estão separadas por 90 graus, certo? Beleza? Isso serve tanto para tensão quanto para corrente, né? Então a gente tem aqui uma equivalência, certo? Em relação a operações também no domínio tempo, né? E no domínio fasorial, né? Então essa operação aqui de derivação, né? De variação aqui da tensão, por exemplo, no tempo, né? Essa derivada pode ser representada então, né? Pelo j ômega lá no domínio fasorial, certo? E essa integral aqui, tá? Pode ser representada pela divisão, então, né? Por j ômega lá no domínio fasorial, certo? E isso então simplifica muito os cálculos que a gente realiza lá nos circuitos, né? Porque então a gente não precisa ficar calculando ali um monte de derivadas, integrais, dependendo, né, do nosso circuito, se ele for cheio ali de capacitores, de indutores e tal, né? Circuitos de segunda, terceira, quarta, oitava ordem, né? Que são assim bem mais complexos de calcular e bem mais trabalhosos, né? Então isso aqui nos permite analisar eles de forma muito mais simples e muito mais direta, né? Lembrando então que daquelas representações que a gente tem lá, né, das representações fasoriais, das representações retangulares, né, desses fasores, né, a gente pode jogar então com essas representações ali para que a gente consiga efetuar alguns cálculos mais facilmente, né? Então lembrando lá, né, que naquelas coordenadas, naquelas formas retangulares ali, né, é muito mais fácil então fazer adição e subtração, né? Só vocês somarem, subtraírem cada termo, né, independente aqui, certo? A multiplicação é bem mais fácil, a multiplicação e a divisão, né, são bem mais fáceis de serem realizadas aqui utilizando coordenadas polares, certo? Porque é só vocês multiplicar, então, né, essas magnitudes aqui, somar as fases, ou dividirem as magnitudes aqui e diminuírem as fases, certo? Isso a gente fez direto aí ao longo dessa segunda área aqui, né? Principalmente para calcular corrente aqui, né? Divide tensão, então, fasorial por uma impedância, né? Também fasorial, certo? E a gente pode chegar nos resultados de forma bem fácil, né? Então, para calcular também aqui o inverso, né? Fazer 1 sobre R, certo? E botar ao contrário naquela fase que a gente tem lá, né? A raiz quadrada e o conjugado complexo também, certo? Então, todas essas identidades matemáticas aqui, né? Que tem, então, como que vocês podem utilizar então nessas diferentes representações para facilitar então o trabalho de vocês enquanto vocês estão fazendo esses cálculos aqui, tá?
De forma bem resumida, né, as nossas representações lá retangulares, elas servem bem, né, para fazer adição e subtração, tá? Mas para todas as outras, a forma polar é bastante conveniente, certo? E aí eu comentei com vocês também, né, que quem tivesse em recursos computacionais disponíveis, né, tá recomendado e incentivado a utilizar eles, né? Então, alguns exemplos que eu dei ali para vocês, né, foram usos ali de softwares, né, como MATLAB, Excel, algumas calculadoras científicas, né? Na verdade, acho que todas, né, mesmo aquelas de R$ 15 ali né, das banquinhas, né, do centro ali, elas fazem esses cálculos aí um pouco mais amigavelmente, tá? Mas também ferramentas mais poderosas aí, né, como as HPs ou Texas, certo? Essas calculadoras gráficas, né, elas têm então isso já mapeado na memória, nessas operações mais comuns aí, nesses cálculos para transformar entre coordenadas retangulares, fasores, né, fazer toda esse meio de campo aí, certo? Que com certeza vai poupar muito tempo para vocês e evitar um que outro erro que possa acontecer, né? Nesse meio do caminho para fazer essa transformação, certo? A gente tem também emuladores aqui como opção, né? Se alguém não realmente acha que não tem utilidade comprar uma calculadora dessa, e realmente se vocês forem comprar só para essa cadeira aqui não vale a pena, tá? Ainda mais num período remoto, onde vocês podem usar os computadores de vocês, tá? Mas se vocês não quiserem aprender também alguma linguagem de programação, alguma coisa ali do tipo, tá? Obviamente vocês não são obrigados, né? Não está no escopo da disciplina, certo? E aí, como opção, a gente tem ali o uso de emuladores, né? Eu deixei aqui o link para vocês, então, certo? Para que vocês possam utilizar aqui esse emulador de HP, né? Que vai então facilitar a vida de vocês bastante, tá? E aí vocês estão né, convidados aqui a tentar utilizar ela, né? E espero que consigam e tirem proveito quem quer, né? Quem não quiser, né? Eu estou dando bastante tempo, inclusive, para a resolução de provas, né? E não deve ser problema nenhum vocês resolverem as questões todas na mão, né? Então, fazerem, né? Todos os cálculos lá, né? Transformando aí as coordenadas, né? Ali de retangulares para fasoriais, né? De fasoriais para retangulares quando precisam, né? Fazer as operações e tal. Vocês podem fazer isso tudo na mão, tá? Como se fazia antigamente, também não tem problema nenhum, né? Então, só fica aqui a recomendação, né? Se alguém tiver interesse de utilizar esse tipo de software, acho bem interessante principalmente, né, nesse contexto de ensino à distância que a gente tá levando agora, certo? Então, fiquem à vontade. E seguindo aqui, né, pessoal, outra coisa que a gente já estava comentando ali agora há pouco, né, do efeito, né, dessa inserção desses outros componentes nos nossos circuitos elétricos aqui, tá? Em corrente alternada, né, no caso. Então, quando a gente adiciona, né, esses elementos como capacitores e indutores, né, e trabalha com corrente alternada, a gente começa a observar, né, esse comportamento, né, diferenciado deles, certo? Em relação aos circuitos elétricos, que deriva dessa capacidade, né, deles aí de gerar, então, né, esse campo magnético, no caso dos indutores, e campo elétrico, no caso dos capacitores, né, que leva um tempo ali, né, tem uma constante de tempo para ser gerada, né, e não pode variar, né, imediatamente, certo? A corrente no indutor e a tensão no capacitor, né? O que acaba então defasando, né, a tensão e a corrente, certo? Vejam que isso não acontece lá nos resistores, né? No resistor e no resistor lá, então a tensão
né, de alimentação em cima desse cara e a corrente elétrica, né, elas estão sempre em fase, né? Já no indutor, a gente tem essa corrente elétrica defasada, né? E a gente tem essa tensão elétrica aqui, né, dada em função, né, da corrente, da indutância e da frequência, certo? Que percorre esse cara, né? Então, da frequência da corrente que percorre esse cara, né? Então, se a gente tinha esse cara como um curto-circuito, né, em DC, né, em corrente contínua, certo? À medida que a frequência, né, vai aumentando, essa frequência dessa corrente elétrica aumenta, né, a impedância desse cara aqui, né, na verdade a reatância, né, vai aumentando cada vez mais, né, e a tensão elétrica em cima dele também, né, até potencialmente ele, né, ficar com a tensão igual à tensão de alimentação, certo? Supondo que tenha outros elementos aqui em série no circuito, tá? Se tiver só ele, né, vai ser a tensão mesmo. Certo? Algo similar então acontece, né, pro capacitor também, né, mas aqui em termos de corrente elétrica, né, certo? E no capacitor lá a gente tem essa defasagem, né, da tensão, na verdade, em relação à corrente, né, tendo em vista que o princípio de funcionamento dele se baseia, né, na criação de um campo elétrico, certo? Então, para guardar essa energia, certo? Armazenar essa energia que depois é descarregada em um dado momento, né? Então, no resistor aqui a gente tem tensão e corrente em fase, no indutor a gente tem corrente atrasada em relação à tensão e no capacitor a gente tem tensão atrasada em relação à corrente, né? 90 graus sempre, tá? Então, a gente pode usar esses associação, né, estratégica aqui, digamos assim, desses componentes, né, para compensar ali alguns fatores, né, em relação à máxima transmissão de potência ou em relação à correção do fator de potência, algumas das coisas que a gente já tem estudado aí nas últimas aulas, certo? Então, outra coisa importante, né, que a gente viu aqui, fundamental, na verdade, né, e principalmente nessa segunda área da nossa disciplina, foi o conceito de impedância, né? Então, ela aparece aí quando a gente tem, então, né, circuitos RLC, né? Então, circuitos que não são puramente resistivos, né? A gente tem ali, então, impedâncias e capacitâncias associadas, certo? E isso, né, faz com que surjam, então, né, reatâncias e reatâncias capacitivas, reatâncias indutivas, que associadas à nossa resistência, né, elétrica, então formam a nossa impedância, certo? Que é a mistura, então, né, desses dois termos aí, né, que tem também parte real, né, ali relativa aos resistores, e a parte imaginária, que então, né, descrita pela reatância aí, que pode ser derivada dos indutores ou dos capacitores, certo? E, claro, ela também pode ser, então, referenciada dessa forma aqui, né, retangular ou da forma fasorial, certo? Lembrando aqui, né, os comportamentos que eu já falei para vocês, mas ressaltando mais uma vez, né, então indutor, curto-circuito em corrente alternada, circuito aberto em altas frequências, capacitor ao contrário, circuito aberto em corrente alternada, curto-circuito em altas frequências, tá? Então, essa tabela aqui é um resumo, né, de como a impedância, né, é calculada para cada um desses componentes individualmente, certo? A gente tem aqui então, né, baseado nesse resumo aqui, as impedâncias, né, proporcional, né, à resistência para o resistor, tá? Então ela não é afetada pela nossa frequência, né? No indutor lá a gente tem essa impedância aqui proporcional à nossa frequência e à indutância, né? E por isso que ele é um circuito aberto em altas frequências, né? E vejam que quando isso vai para infinito, a impedância vai para infinito, né? Logo um circuito aberto, não circula a corrente. E nos capacitores, lá, na medida que isso cresce, né, essa impedância vai para zero e ele se torna um curto-circuito, certo?
Isso tem aplicações bem interessantes, tá? Principalmente no desenvolvimento de filtros, aí uma série de outras aplicações, tá, pessoal? E a admitância, né? Assim como a gente tem lá o conceito de condutância, resistência e tal, a gente tem aqui também, né, como sendo então o inverso da indutância, né? Que é expressa aqui por esse Y, né? Uh, reúne então, né, a condutância e a susceptância, tá? Não é tão utilizada assim, tá? Mas geralmente a gente usa mais impedância mesmo, mas né, porventura pode ser utilizada também, tá? Lembrando então que, né, a gente tem aquela mesma lógica, né, que também é válida, né, das leis do circuito, certo? E aqui a gente pode se valer lá daquelas leis de Ohm, e das leis das malhas e das leis dos nós, né, de Kirchhoff, certo? A lei das correntes, né? E a lei das malhas, certo? Onde a gente tem então associações em série, associações em paralelos, né? E a gente pode calcular isso da mesma forma que a gente calculava as resistências, né? A gente tem também, né, divisores de tensão, né, e divisores de corrente, certo? Que funcionam da mesma forma que a gente utilizava lá para o nossos circuitos resistivos, aqueles que a gente estudou lá na nossa área 1, tá? E a gente tem também ali conversões triângulo-estrela, tá? Que podem ser realizadas dessa mesma forma, né? Geralmente aqui quando a gente utiliza circuitos, né, principalmente nos trifásicos lá, né, eles estão balanceados, certo? Então esses valores aqui eles são todos iguais, né? E aí a conversão é bem mais simples, né? É só dividir ou multiplicar por 3, né? Em vez de fazer essa matemática toda aqui, né? Essa associação mais complexa, certo? Mas isso aqui não é problema, né? Vocês já viram lá na primeira área que funciona de forma igual, né? Lembrando que aquelas outras análises lá de circuitos elétricos, né, em relação a não só análise nodal e malhas, mas superposição, TveNAM e Norton, transformação de fontes, né, tudo ainda permanece perfeitamente válido, certo? Para os circuitos que a gente está lidando agora, certo, pessoal? Então, desse ponto de vista aqui, nada mudou quando a gente começou a trabalhar com circuitos monofásicos ou trifásicos, né? Então, aquelas leis lá, certo? Elas continuam valendo, certo? Outro conceito bastante interessante que a gente começou a explorar ali também, que a gente viu como é que funciona, né? E fez exercícios sobre isso, inclusive, foi o conceito de máxima transferência de potência, né? Então a gente viu como a gente projetava lá, né, uma carga para obter então, né, a máxima potência possível da nossa carga, tá? Então, basicamente, agora aqui nesse contexto, né, de impedância, a gente vai ter então um valor de impedância lá, né, de carga que é dado pelo nosso ou impedância de Thevenin, né, ou de Norton lá, quando a gente calcula os circuitos equivalentes lá, tá? E aí a gente vai ter uma parte real ali dada pelos resistores e vai ter uma parte imaginária, né, dada pelos capacitores ou indutores, tá? E basicamente o que a gente vai tentar fazer é utilizar então, né, o conjugado dessa impedância aqui, né, para matar essa parte imaginária, né, e deixar tudo em função da parte da resistência, né, que é o que utiliza trabalho ativo, né, para gente. Aí lembrem daquele conceito do triângulo de potências, né, e da potência ativa, potência reativa, né, enfim, o que a gente quer aqui é a potência ativa, tá? Então a gente utiliza essas identidades aqui para justamente cancelar aqueles efeitos, né, dos indutores e dos capacitores, perdão, nos circuitos lá, né? A potência máxima, então, ela vai ser dada por essa identidade aqui, tá? Quando vocês quiserem saber exatamente qual a amplitude, né, qual o pico, né, dessa potência, a gente vai
conseguir calcular através dessa equação aqui, né? Então, resistência de TVNAN, tensão de TVNAN, né? Ao quadrado dividido por 8, certo? A gente tem também o caso especial, quando a gente, né, tem lá uma carga puramente resistiva, tá? E a gente pode, então, calcular, né, essa carga aqui, né, que possibilita, então, essa máxima transferência de potência através dessa identidade aqui, tá? Então, fazendo a parte lá da resistiva mais a parte da reatância ao quadrado, né? Módulo disso tudo, isso aqui vai dar, então, a nossa impedância de Thevenin, certo? A gente viu também ali, começou a entrar, né, nos conceitos de potência e de várias potências que são, então, utilizadas aqui, né, nesse nosso universo de engenharia elétrica, né? A gente começou lá da potência instantânea, né? Fez alguns comentários sobre ela e tal, e viu que ela não é exatamente a métrica mais útil, na verdade, para a gente utilizar, né? Porque ela nos dá lá uma potência em um instante de tempo, né? Isso, claro, em relação a circuitos monofásicos, né? Só que como a nossa corrente, né, a nossa tensão vai variando ao longo do tempo, essa potência ela vai variando também, né? Então, a não ser que a gente queira calcular o comportamento de um componente ou de um circuito, né, em um instante de tempo, né, super preciso ali, certo? Super específico. Geralmente o que se faz não é utilizar a potência instantânea, né, e sim a potência média, né? Que utiliza então o cálculo ali dos valores médios, né, da tensão e da corrente, certo? Para nos dar então, né, uma métrica um pouco mais útil, né? Nesse sentido que caracterize algum comportamento específico ali do nosso circuito ou do nosso componente de circuito elétrico ali que a gente está avaliando, né? E como a gente pode fazer isso? A gente faz isso através dessa identidade aqui de meio, né? Da tensão média, corrente média e do cosseno, né? Da diferença do ângulo entre tensão e corrente, certo? Dessa equação aqui a gente vai ter duas situações especiais, né? A corrente e a tensão elas podem estar em fase, né? O que caracteriza que então para a gente um circuito puramente resistivo, né? Lembrem que eu comentei com vocês agora há pouco que nos resistores a gente não tem essa diferença de fase aqui, então, né, entre tensão e corrente, né? E já que, né, a gente vai ter então um cosseno de zero aqui em cima, certo? Isso vira 1 e a gente fica só em termos de corrente, né? E tensão, certo? Então, meio de corrente vezes tensão, que também pode ser calculado em termos de corrente ao quadrado vezes resistência, né? Lembre que corrente vezes resistência é tensão, né? Ou do módulo mesmo, né? Dessa corrente aqui vezes a resistência, certo? Então, outro caso especial aqui nesse sentido é quando a gente tem um circuito puramente reativo, né? Então, não tem parte resistiva, certo? E esse cosseno aqui, então, vai ser 90 graus, né? Porque lembrem, a gente tem aquela defasagem, né, de tensão e corrente de 90 graus quando a gente utiliza, então, né, o capacitor ou o indutor lá no circuito, né? Eles têm esse efeito, né? Então, supondo que a gente chegue a atingir esse cosseno de 90 graus aqui, a gente vê então que a gente não vai utilizar né, potência ativa aqui nesse circuito, certo? Isso aqui vai dar zero, né? O que significa que a gente vai estar, então, entre aspas, desperdiçando essa energia que a gente vai estar entregando a esse circuito, certo? Ou que pelo menos ela não vai estar gerando lá trabalho útil para a gente, certo? Seja o que for, né, que seja pretendido fazer com esse trabalho, certo? Pode ser um aquecedor, por exemplo, né? Então não vai funcionar aqui porque 90 graus só tem capacitor lá ou indutor pendurado nesse circuito, né? Daí então outra métrica, né, que a gente tem lá é a da potência eficiente, certo? Que deriva então, né, da corrente, da tensão eficiente, certo? Que são aquelas correntes de tensão de RMS, certo?
Como é que a gente faz isso? A gente divide, então, né, por raiz de 2, certo? Tanto a tensão quanto a corrente, né? Isso vem da resolução daquela integralzinha lá, né, que eu mostrei para vocês na aula passada, não vou comentar de novo, né? E que a gente pode calcular, então, em termos, né, de tanto dessa igualdade aqui, né, da tensão e da corrente RMS da diferença de ângulo, ou, né, da tensão RMS pela resistência, certo? Então aqui a gente não tem, né, só tem uma variável envolvida por vez, né? Ou aqui pode ser também corrente ao quadrado vezes resistência, né? Então a gente não precisa fazer essa consideração dos ângulos aqui, né? Só utiliza ou a tensão ou a corrente e a resistência e consegue então chegar nessa potência eficiente, que é uma potência ativa também, tá? Dada em watts. Outras potências aqui, né? Lembrando desse quadrinho de resumo lá que a gente tem, tá? Então a gente tem lá a nossa potência complexa, certo? Que é então né, o grande azimuth aqui, né? Que nos mostra ali, né, completamente o que está sendo entregue, o que está sendo consumido lá pelo nosso circuito, tá? Daí então a gente tira a potência aparente, né? Que é então o módulo daquela potência complexa, certo? Ali a tensão e a corrente RMS, a gente não considera então essa diferença, essa defasagem aqui de fase, né? Pode ser calculada também pela potência ativa aqui e pela potência reativa ao quadrado, né? Os módulos dela, raiz quadrada, tá? Isso aqui tudo vem daquele nosso triângulo de potência, certo, pessoal? Isso aqui é identidade trigonométrica, na verdade, né? A nossa potência real lá também, né? Ela pode ser calculada de lá, certo? Através do cosseno, né? Daquela potência aparente ali e da diferença desses ângulos, né? Que é o que vai mapear então, né? Esse S aqui em P lá, né? Ou simplesmente pela parte real, né, dessa potência aqui, certo? Que no caso aqui é o P, né? Aqui a gente tem a nossa parte real e nossa parte imaginária, né? Na potência aparente, certo? A gente tem a potência reativa também, que é aquela que não vai ser utilizada para trabalho efetivo, né? Mas vai ser utilizada pelos outros elementos do circuito ali para a geração de campos, tá? Então, um dos exemplos mais comuns aqui é uma indústria lá que tem vários motores e a gente precisa utilizar parte dessa energia para a criação então de campos magnéticos, né? E colocar aqueles equipamentos lá para funcionar, né? Então ela é definida né, pela parte imaginária daquele nosso S lá, né? Daquela potência aparente aqui em cima, né? Ou pelo seno, né, vezes S dessa diferença de ângulo aqui entre tensão e corrente elétrica, né? E a gente vai ter então, finalmente, o nosso fator de potência, certo? Que é uma forma então de avaliar, né, de mensurar aqui a eficiência de alguma instalação, de algum equipamento, né, da utilização daquela quantidade de energia que a gente está entregando para alguma coisa, né? Pode ser uma indústria, uma casa, né? Um equipamento, enfim, né? Que basicamente então é a razão entre a nossa potência ativa e a potência aparente, né? Que também é dada pela cosseno da diferença de tensão e corrente, né? E o que isso representa? Ela representa o quanto daquela potência que eu estou entregando para aquela unidade de consumo, certo? Aquela casa, aquele equipamento, né, aquela indústria lá, o quanto disso está sendo utilizado para realização de trabalho aparente, né? Lembrando, como eu sempre falo, que aqui no Brasil a gente tem a ANEEL que regulamenta isso e que a gente deve utilizar no mínimo 92% dessa energia, né, para a utilização de trabalhos, né, efetivos aqui, certo? Então, como isso aqui é um índice unitário, né, varia de 0 a 1, esse fator de potência, no Brasil ele tem que ser sempre no mínimo 0,92, tá? E quando ele for abaixo disso, né, quando ele for menor que isso, a gente tem formas de trabalhar ali no circuito para puxar ele para cima, né, e deixar ele acima desse limite, certo?
o que é chamado de correção de fator de potência. A gente já fez alguns exercícios sobre isso na aula anterior, né? Só para comentar aqui, né, em relação ainda ao fator de potência, né, a gente pode ter dois cenários basicamente, né, um então que a gente tem uma carga predominantemente indutiva lá, que está baixando, né, esse fator de potência, outro que tem uma carga predominantemente capacitiva, então que também está nos causando, né, um fator de potência indesejado, certo? E então a gente pode contrabalancear isso aí, né, utilizando o componente análogo aqui, certo? Para correção desse fator de potência, né? Então, como é que funciona isso? A gente já fez uns exercícios sobre isso, né? A gente tem lá uma potência ativa, tem uma potência aparente, né? A gente calcula então aquele ângulo ali, certo? Ou esse ângulo é dado para a gente, né? Sobre o quanto é atualmente o fator de potência, né? E o quanto a gente quer ter, né? Onde a gente quer chegar, certo? Isso pode ser calculado então dessa forma aqui, né? Ou por esses passos aqui, né? A gente tem então o nosso QC, né? Que é então a diferença entre né, a potência reativa, né? As duas potências reativas que a gente tem, a que a gente tem antes e a que a gente quer ter depois, né? E a que a gente quer ter depois pode ser zero, a gente pode querer deixar ali um circuito perfeito, tá? Então, sem consumir ali e transformar em potência ativa 100% da energia que é entregue, né? Esse QC, então, vai ser a diferença, né, entre essas duas figuras aqui da potência reativa, certo? Também pode ser dado aqui em função das tangentes dos ângulos, né, vezes a potência ativa aqui, tudo isso por identidades trigonométricas, certo, pessoal? E supondo então que a gente tenha então uma carga predominantemente indutiva, a gente pode associar um capacitor, né, para compensar isso, e isso é dado através dessa equação aqui, né, onde a gente considera a frequência do circuito, a tensão RMS de alimentação e aquele QC que a gente calcula ali, né? Com isso aqui, então, a gente consegue chegar no valor de capacitância para fazer essa correção, né? E de forma análoga, a gente consegue também chegar no valor de indutância para quando a gente tem uma carga capacitiva lá, certo? Que a gente queira corrigir, né? Então a gente já fez alguns exercícios desses aqui, eu imagino que isso aqui deva estar bem claro para vocês já, tá? Os circuitos trifásicos aqui então, né, que foi aí um dos últimos tópicos que a gente tratou, né? A gente tem então algumas vantagens de utilização desses circuitos, né? Ali em relação a, a evitar algumas perdas, a utilizar menos material, a ter uma figura de potência mais constante, né? E tudo isso eu comentei nas últimas aulas, certo? E a gente tem algumas características, né, desses circuitos aqui quanto à geração, né, e a utilização deles, né? Então, uma das principais características aqui, certo, é a ordem, né, desse circuito aqui, né, que a gente pode ter então lá como uma ordem direta, né, classificar esse circuito como um circuito diretamente, né, polarizado lá, né, uma sequência ABC, certo, ou reversa, né, ACB, certo. Lembrando que isso se refere então à ordem que essas tensões, né, trifásicas aqui são geradas, né, que está vinculado à ordem, né, a ordem não, ao sentido de rotação, então, aqui, né, desse rotor lá no gerador que gera essas nossas ondas aqui, tá? Então, ele pode gerar de A para B para C ou de A para C para B, né? E isso vai, então, formar essas ondas aqui, tá? E essa ordem, basicamente, ela nos diz, então, qual onda atinge o pico primeiro, né? Ou a ordem que as ondas atingem o seu valor de pico, né? Certo? Então aqui tem representações fasoriais também, né, desses caras, certo? O A, B e o C, né? Então aqui variando de A, né, para B para C e aqui de A para C para B, né?
Então, aqui, né? Seguindo esse sentido horário aqui, tá? Beleza? E, né, dessa forma, então, a gente pode representar, né, esses circuitos aqui, né, essas fases, na verdade, através desses valores aqui, né? Então, tendo o A como referência, né, ele tem o ângulo de zero, né, ou tem algum ângulo que já é definido. O B, né, vai ser então menos 120 graus em relação a A, e o C menos 240 ou mais 120 graus em relação a A, certo? Então, acho que isso aí é bem tranquilo, né? E essas tensões aqui, elas vão ter sempre a mesma amplitude, né? A soma delas vai ser zero, e até porque a gente está lidando aqui com circuitos balanceados só, né? Que tem um comportamento bem tranquilo aqui, tá, pessoal? Ahn, Outro comentário, né? Além das sequências de fases possíveis, né? São as topologias, então, né? A gente tem 4 possíveis aqui nesses circuitos, né? Basicamente, então, estrela, 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 triângulo, triângulo, triângulo e triângulo, estrela, né? E cada uma dessas topologias, então, tem né, as suas peculiaridades ali, formas de calcular as tensões e correntes de fase e as tensões e correntes de linha, né? Então, vocês devem consultar essa tabela aqui, tá? Para resolver aqueles problemas que a gente fez e que a gente potencialmente vai ter na prova lá, certo? Mas acho que também não tem muita dificuldade. Esses circuitos trifásicos balanceados é basicamente identificar a topologia, né? Ver ali a sequência de fases, se é que está dito isso, né? Você tem essa informação disponível e aplicar então as equações, né, respectivas à topologia que vocês descobriram, né? É bem tranquilo. Certo, pessoal? Então, dadas toda essa revisão aí da nossa área 2, e eu acho que eu consegui cobrir aqui, né, a boa parte dos tópicos que a gente comentou, né, para não dizer todos, certo? Pelo menos os mais importantes. Separei alguns exercíciozinhos, né, para vocês treinarem aí e se prepararem para a prova, tá? Certo? Então, primeiro deles, né, ainda naquela parte mais inicial lá dessa nossa segunda área aqui da disciplina, tá? Para os pares de ondas abaixo, né, determine qual está adiantada e qual a diferença de fase entre elas, certo? Então a gente tem aqui 3 pares, né, de ondas, A, B e C. Aqui tensão e corrente, V1 e V2 e X e Y, genericamente, né? E a gente quer saber então qual está mais adiantada, né, qual está mais atrasada e qual a diferença de fase entre elas, né? Começando então, pessoal. Então, começando aqui, né, pessoal? Primeira questão, né? Vocês veem que esse tipo de questão aqui ela é bastante simples, né, de ser resolvida, tá? Basicamente o que a gente faz aqui, tá? É colocar as duas na mesma base, né? Então a gente tem uma expressa em relação a cosseno, outra em relação a seno, né? Elas estão aqui embaixo. A gente sabe então que a gente pode transformar essa representação de seno para cosseno, né? Bastando para isso então a gente descontar 90 graus aqui nessa fase, tá? Como a gente já tinha 50 lá, a gente vai acabar com menos 40, né? Daí então a gente pode fazer a comparação direta entre essas duas ondas aqui, né? A de tensão lá, que é 10 cosseno de 4t menos 60, e a de corrente, é 4 cosseno de 4t menos 40, né? Como essa aqui é menos 40 e essa aqui é menos 60, a gente vê que, na verdade, essa de tensão aqui, né, o I de T, ele lead, né, ele está adiantado, né, ele lidera, né, então essas ondas, certo, o V de T, no caso, ele está adiantado em relação ao V de T por 20 graus, né, então bem tranquilo, assim, bem contextual, mas é um contexto bem simples, né. Mas ainda assim bastante útil para fazer algumas análises aqui bem simples, tá? Lembrem que essa aqui é base, né, dessa segunda área e é por isso que eu estou
apresentando aqui para vocês, tá? Esse tipo de exercício, por mais simples que ele seja, né? Então, já o V1 lá, né? V1 de t ali é informado, né? 4 cosseno de 377t mais 10, né? 10 graus. E o V, né? V2 ali, é menos 20, 377t, certo? Não tem defasagem nesse caso aqui, né? Mas vai ter, porque na verdade, né? E lembrem que aqui a gente tem que comparar as duas coisas na mesma base, né? Para poder comparar os ângulos diretamente. A gente pode transformar esse menos cosseno em cosseno, né? Como fazer isso? Somando 180 graus, tá, pessoal? Isso aqui é o relativo a multiplicar por menos 1, né? Então, de novo, isso aqui é só matemática, tá? Não tem nada de circuitos nisso aqui, tá? E aí a gente vai ter ali a nossa defasagem ali, tá? Que é de 180, né? Em relação ao zero. E essa aqui é de 10 graus em relação ao zero, né? Com isso aqui, então, a gente consegue ver que o V2, né, está adiantado em relação a V1 por 170 graus, né? É essa diferença aqui, tá? Terceiro caso, pessoal. Vejam que aqui a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, né? A gente tem esse 13 cosseno de 2t aqui, né? Mais 5 seno de 2t. Né? Tudo isso é o x, né? Então, essa soma aqui, né, de duas senoides. E o y é o 15 cosseno de 2t menos 11, né? Reparem o seguinte, né? Essas três ondas aqui, tá? Elas estão com a mesma frequência angular aqui, esse 2, tá? E isso é muito importante, tá? Se isso aqui fosse diferente, a gente não poderia fazer isso dessa forma direta aqui, né? Aí entrariam alguns outros conceitos de onda fundamental e harmônicos, enfim. Mas para a nossa análise, isso aqui tá bom demais, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui é, na verdade, somar, né, essas duas ondas aqui para ter uma onda resultante e poder compará-la depois com y, né? Como a gente pode fazer isso aqui? Né? A gente pode transformar, então, por exemplo, esse seno em cosseno, né? E aí a gente vai ter uma soma de termos aqui, certo? Que pode ser feita aqui em, né? Isso pode ser representado então em termos de fasorial, tá? E aqui eu botei 13, que é a magnitude, né? A fase é zero, né? Essa aqui tem magnitude 5, fase menos 90, né? Transforma isso em retangulares, né? Faz essa soma e passa de novo para fasorial depois. Por quê? Porque facilita para comparar o ângulo, né? Que é o que nos interessa, certo? Então a gente vai ter ali isso aqui transformado, né, de volta no tempo lá, tá? Com magnitude e fase, né? E aí em termos de cosseno, que a gente pode comparar diretamente ao nosso cosseno lá, né? Então a gente vai fazer aqui essa diferença de fase, né? Lembrando que essa diferença aqui ela é modular, né, pessoal? A gente está interessado aqui, né, na diferença em si, mas não se ela é positiva ou se é negativa, enfim, né? É a diferença absoluta, tá? Por isso mais 21 aqui, tá? Que vai dar 9,24, né? Em favor de y de t, né? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que o y ele está menos atrasado, na verdade, né, no tempo em relação a x, né? Então, a gente vai ter esse y aqui, né, adiantado em relação a x por 9,24 graus, certo? Bem tranquilo, né? Outra coisa que a gente fez lá, então, foi a análise de circuitos, né, no domínio frequência, certo, pessoal? Então, a resposta em frequência desses circuitos elétricos, certo? Que vem, né, da motivação é tudo aquilo que eu comentei, né, em termos de utilizar, então, a representação fasorial, os componentes em frequência e evitar aquela série de derivadas integrais, né, em função dos capacitores e dos resistores, né? E utilizar aqui a impedância ao invés disso, né? Nesse circuito aqui, então, a gente quer calcular o I de t, né? Que é essa corrente aqui,
que sai da fonte para esse circuito todo aqui abaixo, né? Como é que a gente faz isso então, pessoal, de forma bastante prática, né? Objetiva aqui. Como a gente fazia lá na nossa primeira área, quando a gente tinha um circuito, assim, queria saber um parâmetro mais geral, assim, como corrente total, como esse caso aqui, né? A gente calculava então a resistência equivalente lá, né? Pegava a tensão, dividia pela resistência equivalente, chegava na corrente total, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, tá? Só que em termos fasoriais, né? Então a gente vai pegar aquela nossa tensão de alimentação ali, que a gente vai transformar num fasor, e vai transformar esses componentes aqui que estão no domínio tempo, né, para o equivalente fasorial deles, né? E vamos calcular então a impedância equivalente, dividir aquele valor de fonte, né, dada na forma fasorial pela impedância também dada na forma fasorial e então recuperar esse valor de corrente, né, e escrever isso no domínio tempo de novo. Reparem que o que eu pedi aqui nesse exercício foi para calcular o I de t, certo? Então vocês têm que recuperar essa resposta e escrever ela no domínio tempo, tá, pessoal? Se vocês deixarem aquele I maiúsculo aqui, ó, tá errada essa questão, tá? Isso aqui está no domínio frequência, não está no tempo como pedido, tá? Ok. Então, a gente sabe que a frequência angular, né, para esse circuito aqui, ele é 200, tá? Então 200 radianos por segundo, e a gente utiliza isso então para transformar, né, o indutor e o capacitor, tá, para os equivalentes fasoriais dele, né? A gente vai ter então esse valor aqui de J2 para o indutor e de menos J para o capacitor, certo? Daqui então a gente pode calcular, né, começar a calcular a impedância equivalente, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter então uma associação em série, né, desse capacitor com esse resistor, em paralelo com o indutor, em paralelo com o resistor, tá? Então aqui, na verdade, a gente pode utilizar em forma de admitância, né, 1 sobre, né, 1 sobre a impedância, né, do resistor, 1 sobre a impedância do indutor, né, e 1 sobre a resultante, né, dessa impedância aqui, dessa associação, então, em série do resistor e do capacitor, certo? Daqui, então, a gente vai chegar nesse valor aqui, né, certo? E a gente pode transformar, então, em impedância, tá? Então, a gente vai ter um valor de impedância aqui, certo? Que vai estar associado a esse resistor de 5 ohms, né? Todos esses componentes aqui, esses 4 componentes aqui, vão formar esse valor de impedância que vai estar em série com os 5 ohms, tá? Então, para a gente achar esse valor da corrente, basta então a gente dividir a fonte de tensão e aqui passando ela para o domínio fasorial, né? Amplitude 6, cosseno, né? Então, ângulo zero aqui, tá? Lembrando que o 200 aqui a gente sabe que é 200 porque a gente tem essa informação na fonte, né? Cosseno de ômega t aqui, né? E claro, né, dividindo ali pelo z mais 5, né? Então esse valor aqui fica igual, né? Aquele 1.18 soma com 5, vai ter isso aqui. A gente chega nesse valor de corrente aqui, né? Tendo isso aqui, vocês sabem que para passar, né, do domínio fasorial de volta ao domínio tempo, basta então, né, aproveitar aqui o módulo, tá? E escrever, né, essa fase aqui como uma diferença de fase ali, né? Então a gente escreve em função de cosseno, né, 200t menos 7,956 graus, né, amperes, certo, pessoal? Beleza? Então esse aqui foi um exercício que na verdade ele não é novo, né? Eu já dei ele em uma aula passada, mas eu só trouxe ele de novo aqui, né, para chamar a atenção, né, disso aqui para vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? Considerando as tensões do sistema trifásico abaixo, determine a sequência de fases utilizada, tá? Então, a gente tem ali os valores de VAN, VBN, VCN, tá? E a amplitude, né? Claro que é igual para todos, certo? E a defasagem, né, de cada um deles, né?
Então, um valor de mais 10, de menos 230, de menos 110, tá? E a gente quer saber, então, qual a sequência, né, desse sistema trifásico aqui, se ele é uma sequência direta, né, positiva, ou uma sequência reversa ou negativa, tá? Como a gente faz isso aqui, né? Acho que fica mais claro assim se a gente escrever isso em termos fasoriais, né? Mas na verdade basta que vocês olhem, né, essas defasagens aqui de cada um, né? E vejam qual está na frente de qual aqui, né? Sempre partindo de A, claro, né? Então A aqui está em mais 10, tá? Ele vai ser o primeiro. O que vem logo depois? C, né? Que está menos 110, né? Vejam que o B lá ele é menos 230, então ele está mais atrasado, né? Que esses outros, que o C, né? Por exemplo aqui, certo? O que evidencia, então, né, nossa sequência de fases, certo? Como sendo ACB ou ordem reversa, né? Uh, Outro exercício aqui, tá, pessoal? Então, e claro que aqui, vejam bem, como eu falei nas outras aulas, né? Eu tô dando um monte de exercícios aqui para vocês, tá? E fazendo eles de forma bem rápida, mas se a gente tivesse em sala de aula, né, a gente resolveria isso com bem mais calma, né? Só que, claro, como vocês estão assistindo isso tudo no computador, né? Deem um pause aí, certo? Tentem resolver esses circuitos, tá? E aí a gente. E depois tentem conferir, né, os resultados que vocês obtêm com aquilo que eu estou apresentando aqui, né? Imagino que vocês não vão ter muito problema para resolver esses exercícios, certo? Então, para esse exercício aqui, a gente quer determinar as correntes de linha e de fase, né, nesse circuito trifásico aqui abaixo, tá? Como é que a gente faz isso aqui? A primeira fase, primeiro passo, então, né, pessoal, é identificar a topologia do circuito em questão, tá? A gente pode ver tranquilamente, né, a topologia desse circuito aqui, tá? Como sendo então um circuito triângulo, tá? Vocês têm então aqui um triângulo aqui dado por essa alimentação, né? Um triângulo também aqui dado por essa carga, tá? Ele é um circuito balanceado, porque, né, todas as fontes aqui elas têm a mesma magnitude, todas as cargas aqui, né, por linha elas têm a mesma impedância, né? Então isso facilita bastante a nossa análise, tá? O que vocês podem fazer aqui então, né, para facilitar, né, e tem vários jeitos de resolver isso aqui, tá, pessoal? Mas o que vocês podem, uma das possíveis soluções que vocês podem utilizar aqui é transformar então, né, esse equivalente aqui de coordenadas, né, retangulares em fasores, né, aqui. Então, calcular aqui o equivalente fasorial dessa impedância, né, e, e fazer essa simples divisão aqui, né, calculando então a tensão de fase, que já é nos dada ali, certo? Esse 173, né? Divide então pela impedância, certo? E acha o valor aqui, né? Por isso que é útil a gente transformar lá em fasor, lá em cima a impedância, né, pessoal? Só dividir aqui então, né, a tensão pela impedância e chegar nesse valor de corrente, certo? Como ele é um circuito balanceado, a gente sabe, né, que as fases elas têm essa defasagem então de 120 graus, né? É só a gente compensar isso aqui para achar o BC e o CA, né? Então, menos 120 graus mais 120 graus, né, em relação a isso, tá? A corrente de linha ali, né? Então, ela pode ser calculada tanto, né? E aí vocês devem consultar a tabela lá, né? Fazendo essa proporção aqui, né? De raiz de 3 vezes IAB, tá? Ou fazendo IAB menos ICA, tá? Claro, quando você utilizar esse raiz de 3, vocês vão ver lá na nossa tabela que tem também essa diferença aqui de ângulo de menos 30 que você também tem que considerar, tá? Eu basicamente acho isso aqui mais fácil, né? Então já tem o valor aqui, é só multiplicar por raiz de 3, né? S5, e subtrair menos 30 desse menos 18 aqui, tá?
e vocês vão chegar nesse valor aqui, certo? Então, 9 e uns quebrados aqui, menos 48, tá? Tendo esse valor de IA, certo, da corrente de linha, vocês então podem utilizar aquele mecanismo, né, de descontar 120, adicionar 120 para chegar no valor de IB e IC, tá? Tranquilamente, né, pessoal? E assim vocês vão ter então o resultado do probleminha aqui em questão, certo? Bem tranquilo, né? Basicamente, então, identificação de topologia, né? Fazer uma rápida conversão aqui de coordenadas, né? E aplicar a equação da tabela lá, tá? Nada muito complicado, né? Certo? E isso nos leva ao nosso último exercício aqui, pessoal, que na verdade foi um exercício da aula anterior, né? Que eu deixei para vocês fazer. Deixei por último ele aqui porque eu queria levar a coisa por uma ordem um pouco mais cronológica, né? Acho que facilita o acompanhamento de vocês ali, a compreensão, né? Então, o que que a gente tem aqui, tá? Um motor trifásico, né? Que pode ser encarado como uma carga em estrela, tá? Tem uma potência ativa de 5.600 watts, tá? Ele é alimentado, então, por uma tensão de linha de 220, né? E por uma corrente de linha de 18,2 amperes, tá? Pede-se então aqui para vocês determinar o fator de potência desse motor, né? Eu tinha deixado a resposta para vocês aqui, né? 0,8075, né? E vamos ver como é que a gente chega nisso agora. Vocês veem que a resolução, né, desse tipo de problema ela é muito fácil, né? Então a gente já tinha, né, uma potência ativa de 5.600, tá? A gente tinha uma tensão de linha lá de 220, uma corrente de linha de 18,2, certo? A gente sabe que a potência aparente ela pode ser então, né, trifásica, calculada em função desse raiz de 3 VLL, né? Corrente de linha e tensão de linha, certo? O que vai dar o nosso valor lá, né, da potência aparente, né, volt-ampere aqui, 6.935, né? Vocês sabem, então, né, vocês têm esse valor de P, né, e sabem que a identidade, né, lá de P, certo, é igual a S cosseno do ângulo, tá? Ou, né, já devem ter notado em várias outras aulas aí que a gente tem essa identidade que o cosseno do ângulo é igual a P sobre S, né? E aí vocês fazem essa proporção aqui, vão chegar nessa razão de 0,8075, certo, pessoal? O que encerra então o nosso último exercício, né? Nos dando esse fator de potência desse motor em questão, certo? Bem tranquilo, bem dentro do que a gente estava estudando recentemente, um exercício bem fácil, tá? Acho que se vocês estudarem esses exercícios todos, essa aula em específico que eu revisei essa série de tópicos, né? Vocês vão estar muito bem preparados para a nossa prova, né? Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que tenham gostado e aproveitado ela aí, né? A gente fez uma revisão bem extensa, assim, passou pelos principais assuntos, né, que a gente tocou aí nessa segunda área da disciplina, tá? E alguns conceitos básicos aí que vocês vão precisar para a segunda prova, tá? Em relação à prova, ela está bem acessível, né? Eu diria que até mais fácil que a primeira, tá? Bem menos trabalhosa, na verdade, também, tá? Então, bem mais conceitual, assim, se vocês souberem exatamente o que, né, eu tô querendo tirar de vocês no exercício, vocês conseguem fazê-la muito tranquilamente, né? Ela vai ter algumas questões objetivas, certo? Algumas primeiras questões ali, outras questões dissertativas, tá? Nas dissertativas, então, vocês devem fazer a resposta manuscrita, tá? Lembrem que se alguém tiver tablet, né, quiser fazer no tablet e tal, sinta-se livre, né? Salvem a resposta de vocês em um PDF, tá? E mandem o PDF pelo Moodle, tá? Vou abrir então ali no Moodle a possibilidade de vocês enviarem link e PDF, tá? Então sintam-se livres para enviar as duas coisas, tá? E, e é isso, tá, pessoal? Boa prova ali, a prova está acessível. Espero que todos tenham um bom desempenho e
Na próxima aula a gente vai entrar então na última área da nossa disciplina, certo? Então, até mais, qualquer dúvida me contactem, né? E fiquem espertos ao prazo, né, de entrega da prova, tá? Então, eu vou abrir agora no dia da próxima aula ao meio-dia, vocês vão ter 2 dias, né, até o meio-dia para entregar ela, certo? Então, mesmo esquema da P1, tá? Grande abraço, se cuidem, boa prova e nos vemos na próxima aula, certo? Grande abraço.